bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos Kátia Camargo. Ela é nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP e é especialista em nutrição clínica. Olá, Kátia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Marília, pelo convite. Kátia, a nutrição clínica inclui o uso de alimentos funcionais? Inclui, é muito importante a utilização de alimentos funcionais. A questão do componente nutricional está presente na maioria dos alimentos. Então a ciência está cada vez mais descobrindo mais componentes, mas é fundamental a gente usar isso também na prática clínica. E como incluir esses alimentos funcionais na dieta do brasileiro? O brasileiro, ele já inclui naturalmente, por exemplo, arroz, feijão, carne, sua saladinha de alface com tomate. Todos esses alimentos têm componentes nutricionais e funcionais, então não é difícil. A sabedoria popular, a cultura popular, ela sempre reconheceu o valor dos alimentos funcionais. Nós perdemos esse hábito, Kátia. Infelizmente, perdemos um pouco pela industrialização dos alimentos, né? Congelados, hambúrguer, fast food, isso tudo deu uma bagunçada nessa questão dos alimentos naturais, né? Que tem bastante componentes funcionais. Então, é bom a gente voltar um pouquinho às origens. Antigamente, as pessoas usavam cada vez menos esse tipo de alimentos industrializados, exato, congelados, e eram mais naturais mesmo, exato, né? Por fim, qual a importância dos chás na questão de alimentos funcionais mesmo para a nossa saúde, Kátia? Os antigos sabiam disso, né? Os chazinhos que curavam qualquer coisa. São fundamentais hoje na nossa alimentação a gente incluir chás, diferentes tipos. Erva doce, erva cidreira, camomila e até alguns chás, por exemplo, de alecrim, que também tem capacidades funcionais de melhorar a questão digestiva, do estômago. Então é bom a gente retomar. Hortelã também é uma boa dica. Chá muito bom também. Muito bom. Kátia, vamos saber agora quais são as dúvidas da população. Ótimo. Alguns nutricionistas dizem que nós podemos comer de tudo, desde que em pequenas quantidades. Eu gostaria de saber se isso é verdade. É verdade, é a mais pura verdade. Quando a gente faz regimes de restrição de muitas coisas, tirar carboidratos, o nosso organismo se ressente. Então é importante, a palavra-chave é moderação. A próxima pergunta é da Tamara. Tomar vitamina em comprimido ajuda a gente a ser saudável? Não. Infelizmente, tem uma promessa de que vitamina C, vitamina E, vitamina A em cápsulas poderiam suprir todas as nossas necessidades, mas não é isso que a pesquisa científica está comprovando. Recentemente saiu um estudo que a vitamina E, que tinha um efeito protetor para o câncer de próstata, ou seja, o efeito da vitamina E deveria proteger o homem contra o câncer de próstata, tem o efeito inverso. Então, a vitamina E de cápsulas, né, que é a industrializada, ela acaba provocando, expondo o homem a um risco maior de câncer de próstata do que aquele que não consome vitamina E em cápsula. O que isso significa? A vitamina E está presente nos alimentos e a quantidade onde ela está nos alimentos é a suficiente para o nosso organismo. O tomate é indicado para câncer de próstata. Exatamente. O licopeno, que é o elemento funcional do tomate, que é o protetor do câncer de próstata. Não é necessário consumir grandes quantidades e também nem cápsulas de licopeno, porque a ciência ainda não descobriu a quantidade exata de alimento funcional para cada um. Vamos para a próxima pergunta. Existem no mercado vários suplementos alimentares, eles são bons? Depende. Para algumas indicações eles são bons e é necessário que tenha um nutricionista ou um profissional habilitado, um médico, para estar prescrevendo esses alimentos, tá? Porque nem sempre, por exemplo, se tem uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, não é necessário introduzir alimentos funcionais em cápsulas ou em suplementos nutricionais. A próxima pergunta é da Maria de Fátima. Trocar alimentos naturais por barrigas de cereais, ração humana, é saudável? Não, não. A alimentação natural é que é saudável. A questão da ração humana, a questão de barrinhas de cereais, elas são paliativos para alguma condição que você gostaria de emagrecer ou ter uma vida muito agitada, mas se você consumir só a ração humana ou só barrinhas de cereais, isso vai também interferir na questão do bom funcionamento do trato gastrointestinal. Ração humana é pó, então nós precisamos de fibras para funcionar, nós temos que consumir vitaminas nas formas líquidas, por exemplo, nas frutas, nos sucos, e isso desequilibra realmente o organismo. Alimentação saudável, natural, é o melhor.
Kátia, exatamente sobre isso. Existem alguns alimentos que as pessoas dizem, não sei se é mito ou não, a cebola, ela afina realmente o sangue? Sim. Afina mesmo? Afina mesmo, tá? Estão descobrindo os componentes funcionais, principalmente da cebola, do alho. Então, não precisa comer muita cebola. Basta colocar na saladinha ou no refogado, que essa quantidade já é suficiente. A berinjela para diminuir o colesterol também é válido? Também é válido. Tem alguns estudos ainda muito iniciais, alguns comprovaram o efeito, outros ainda não comprovaram por causa da questão da quantidade e também da diferença que existe de indivíduo para indivíduo. Mas tem efeitos bastante benéficos. E o gengibre e o cará, eles são anti-inflamatórios, Kátia? Excelentes anti-inflamatórios, tá? E podem ser consumidos de que forma? Olha, o cará, o inhame, ele pode ser consumido das mais diversas formas, cozidos, em purês, em refogados, tem muitas formas de fazer o inhame e o cará. E o gengibre, a gente pode ralar um pouquinho em sucos, em carnes, em ensopados também. O uso é bastante amplo. Vamos ouvir a próxima pergunta das ruas. Comer gorduras, doces, geram uma obesidade. Como é que a gente faz para ter uma alimentação adequada? Depende. A questão não é a gordura, a proteína, o carboidrato. A questão é a quantidade. Quando a gente se excede, a gente vai ficar curtinho. A Mayra tem mais uma pergunta para a Kátia. Eu tenho o hábito de abusar muito no final de semana, fast foods em geral, McDonald's, Big Mac. Então eu gostaria de saber se existe algum alimento que possa me ajudar a eliminar essas toxinas, esse exagero do final de semana. Mayra, infelizmente a gente não tem um fígado autolimpante. Ele sofre com as consequências e o nosso corpo também, né? A obesidade é a mais visível. Então, o ideal é não abusar de final de semana. Tem alimentos desintoxicantes? Tem. Um que está saindo bastante nas pesquisas é o suco de couve. Suco de couve com laranja e hortelã. Esse dá uma refrescada interessante para o trato gastrointestinal. Mas não adianta você refrescar, você proteger o trato gastrointestinal e depois abusar novamente. Isso vai ter um custo, vai ter um preço. Você vai ter obesidade e outras doenças associadas, se continuar nessa vida. A próxima pergunta é da Ellen. Tem gente que corta todos os alimentos e só come folhas e carnes grelhadas. Isso funciona? Funciona por pouco tempo e não é saudável. Se você quer emagrecer e tirar carboidratos, tem até aquela dieta do Dr. Atkins e agora outras que são derivadas, né, que usam só verduras e frutas e carnes. Isso também tem um prejuízo para os rins e para o fígado, porque é uma metabolização muito grande de proteínas e proteínas para o nosso organismo também trazem prejuízos. Então, o importante é diminuir a quantidade de tudo. A próxima pergunta é da Maitê. Cozinhar demais os alimentos funcionais fazem com que eles percam a qualidade? Nem sempre. Por exemplo, tem alimentos funcionais que você não vai nem cozinhar. Por exemplo, o componente funcional da uva, do suco de uva, né? Não tem problema, você não vai cozinhar e você não vai ter nenhuma perda. Tomate, cebola da salada, Pois também é. alface, não são cozidos? Exatamente, mas o tomate, o licopeno, ele só é, por isso que eu falei, depende, ele só é bem aproveitado cozido. Então, um molho de tomate tem mais licopeno do que o tomate cru, in natura. Vamos ouvir a próxima pergunta. Bom, eu não tomo leite, eu queria saber se o suco de soja pode substituí-lo. Pode. Tem algumas pessoas, inclusive, que têm intolerância à lactose, intolerância ao leite, e a soja é um bom substituto. Mas não só a soja. Tem tem extrato de arroz, tem extrato de amêndoas, que também tem um bom resultado. Vamos ouvir a próxima pergunta da população. Eu sempre como granola. É um bom hábito? É um bom hábito, sim, desde que seja, né, dentro de uma alimentação saudável. A granola faz parte porque ela é rica em fibras, é rica também em componentes funcionais, dependendo de que tipo de alimentos você vai estar utilizando na granola. A próxima pergunta é da Maria. Eu já ouvi dizer que comer uma maçã todo dia faz com que cada maçã comida seja um dia a mais na vida da gente. Como acreditar nisso? Uma maçã por dia significa qualquer fruta, né, que você consuma por dia. Ela diminui o efeito, né, oxidante do nosso estresse diário e tudo mais, porque eles são ricos em elementos antioxidantes. Então, pode ser que prolongue realmente a vida, mas frutas variadas, não só maçã.
Kátia, você que é uma estudiosa em medicina chinesa, que informações você poderia nos dar a mais ainda que nós não temos? Olha, a medicina chinesa tem muito a ver com a questão da nutrição, porque a primeira forma de abordar um tratamento ou uma prevenção é através dos alimentos. Ou seja, para os chineses, a feira é a nossa farmácia. Kátia, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Bom para Todos. Muito obrigada, eu que agradeço. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. No site da TVT você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas, depois Bom para Todos. Escolha o tema do seu interesse, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos!